Lucas no capítulo 15. Essa é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar diferente com a gente hoje nessa palavra, uma palavra que é muito conhecida. O tema da nossa conversa de hoje é correria. Então você pode repetir: correria, 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 correria. Eu vou ler primeiro e depois a gente fala. Diz assim o texto, Lucas capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo ou perdido. Na verdade eu vou falar sobre a família inteira. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, diga 2 filhos. O mais velho disse ao seu pai: quero a minha parte na herança, e o pai dividiu os seus bens entre eles. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidades. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. Esse homem o mandou aos seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar com a fome das vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente ele caiu em si, repita comigo, caiu em si, ele disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra os céus, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como um dos seus empregados. Então voltou para a casa do seu pai, e quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam-no, coloquem um anel no dedo e sandálias nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E enquanto isso, o filho mais velho, repito, o filho mais velho, trabalhava no campo e volta para casa, ouvindo a música e a dança, perguntou aos seus servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer uma de suas ordens. E o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Mas quando o seu filho volta, depois de desperdiçar o dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, e nessa noite, pela tua graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida e que eu possa ser ferramenta do Senhor, apenas um instrumento para falar aos corações que estão aqui. Essa palavra falou comigo, abençoa a minha vida e que da mesma forma abençoe a vida de todos que estão aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, o tema da mensagem de hoje é retrospectiva 2025. Nós vamos trazer uma retrospectiva da nossa vida, desse ano de 2025. Mas o subtema dessa mensagem de hoje é correria. Porque eu queria falar sobre a retrospectiva 2025, tratando essa palavra que é tão utilizada hoje no meio de nós. Afinal, todas as vezes que eu encontro uma pessoa na rua e eu pergunto como ela está, ela não me diz se ela está bem ou se está mal, ou se está passando por dificuldade. As pessoas, elas têm o hábito de dizer: eu estou numa correria. As pessoas, elas vivem em correria, elas vivem correndo de um lado para o outro, e a gente não sabe para onde estão correndo, para quem estão correndo, para que estão correndo, por que elas estão correndo. O que elas dizem é que estão numa correria que muitas são as vezes que é utilizada como desculpa para não se reunir,
como desculpa para de alguma forma não serem confrontadas, para desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito. Todo mundo está numa grande correria, numa correria às vezes sem sair do lugar, numa correria para lugar nenhum. E às vezes quando o limite da vida chega, a gente percebe que a gente correu a vida inteira, mas que a gente não chegou a lugar nenhum, que a gente correu pra caramba, mas que não valeu a pena ter corrido tanto, porque às vezes mesmo correndo muito, a gente se dá conta de que a gente poderia ter escolhido melhor. Meu amigo Mateus Soares, ele traz uma reflexão para nós sobre os sacrifícios da vida que nós vamos ter que fazer. E eu quero parafraseá-lo quando ele conta uma história dizendo: se eu perguntar para você se eu posso cortar o seu cabelo, você vai deixar? Eu tenho certeza que você vai dizer não. Mas se eu disser para você que você tem que escolher entre eu cortar o seu cabelo e os seus dedos, o que você vai escolher? Pergunta para quem está do seu lado, o que você vai escolher? Eu tenho certeza que você vai escolher cortar o seu cabelo, porque o cabelo cresce de novo e os dedos não. Na vida, constantemente, nós vamos ter que estar fazendo escolhas. Nós vamos ter que estar sacrificando algumas coisas em detrimento a outras. É claro que se eu disser que você só tem uma opção, você vai sacrificar o seu cabelo para não sacrificar os seus dedos. Só que o problema é que quando na vida a gente sacrifica aquilo que a gente não pode sacrificar. E às vezes a gente sacrifica o tempo de qualidade com os nossos filhos numa desculpa de que a gente está numa correria para conquistar, para ter. A gente sacrifica os últimos dias ou anos de tempo de qualidade com os nossos pais ainda em vida, para que de alguma forma a gente possa conquistar coisas numa correria louca e desenfreada. Então eu aprendo com isso, que a gente sempre vai ter que sacrificar, mas que a gente vai ter que escolher a coisa certa a ser sacrificada. E eu digo para você, cuidado para você não sacrificar a coisa errada, porque o cabelo ele pode voltar a crescer, mas algumas coisas na vida não voltam, como o tempo. O tempo não para, não volta. Meu filho tem 8 anos. Tem 8 anos, Fernando, e eu estava no Amós hoje. Estava no Amós ontem, saí de lá, cheguei em casa meia-noite. Minha esposa estava dormindo, Mirelinha estava dormindo e o Tito estava acordado, me esperando. Eu falei: meu filho, meia-noite, você está acordado ainda, cara? Aí ele falou: pai, estava te esperando, pai. Aí eu falei: meu filho, ele tem 7 anos. Eu falei: meu filho, por que você está acordado até uma hora dessa? Ele falou para mim: porque eu te amo, pai. E ele não falou isso de uma forma normal, orgânica. Ele falou isso porque repetidas vezes ele ouve de mim: filho, eu te amo. Existe um depósito que tem sido feito na vida dele todos os dias. E muito mais de dizer que amo, eu priorizo isso. Eu cheguei em casa 5 da tarde hoje. Eu normalmente chego na igreja todos os dias, aos domingos, às 5. Eu tinha que tomar banho, eu tinha que preparar as minhas coisas, fazer uma leitura do esboço de hoje e vir para a igreja. E ele disse para mim: papai, vamos brincar de gol a gol? Eu falei: meu Deus, são 5 da tarde. E aí eu falei: filho, papai precisa ir para a igreja. Aí ele falou: papai, só uma partidinha. E aí eu falei: eu não posso perder a oportunidade, porque eu não posso sacrificar aquilo que não pode ser sacrificado. Porque todas as vezes que a gente sacrifica aquilo que não volta atrás, no limite da vida, no final da vida, a gente vai olhar para trás e a gente vai perceber que a gente fez a escolha errada. Esse texto fala sobre uma família comum, cheia de problemas, uma família como a sua, como a minha, como a nossa. Lucas, no capítulo 15, diz que um pai tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais novo, o caçula, disse para o seu pai: olha, eu quero começar a correr, eu quero viver numa correria, eu quero a minha parte da herança que me cabe, eu quero curtir, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero desfrutar da vida, eu quero viver a vida loucamente. E a Bíblia fala que quando ele pede a parte dele que cabe na herança, mas a parte dele cabia quando o pai dele morresse e não em vida. Então ele pede precipitadamente aquilo que ele não tinha direito.
inclusive ofendendo o seu pai. É como que ele dissesse assim para o pai dele: eu gostaria que o senhor morresse para eu ter direito logo à minha herança, mas como o senhor não morre, eu quero o que é meu, mesmo o senhor estando em vida. E a Bíblia fala que o pai, ele repartiu o que ele tinha e ele deu entre os filhos. Ou seja, na cultura judaica, o primogênito, o filho mais velho, o que ficou em casa, tinha uma parte a mais na herança. Então vamos imaginar que a fortuna dele fosse R$1 milhão. Ele tinha R$1 milhão. Ele pegou R$500 mil e ele ficou para ele. E ele pegou os outros R$500 mil e ele dividiu entre os filhos, dando 2 partes para o filho mais velho, porque o primogênito sempre recebe uma parte a mais. Ou seja, o filho mais velho recebeu 66% da herança e o filho caçula recebeu 33% da herança. A Bíblia fala que esse filho mais novo, com esses 33% da herança, ele foi para uma cidade distante, para um país longínquo, e ele gastou tudo dissolutamente. Quando ele chegou naquele lugar, alugou um carro conversível, começou a curtir a vida doidado, e ele fez um monte de amigos. Porque quando a gente tem dinheiro, a gente tem influência, a gente tem amigos. E um monte de gente começou a andar junto com ele, falar para ele: estamos juntos, estou contigo, você é gente boa. E ele começou a gastar tudo dissolutamente, de uma forma irresponsável, achando que ele sabia de tudo, porque todo jovem acha que sabe tudo. E ele achou que ele sabia tudo. Quando o dinheiro acabou, os amigos foram embora. E aí, ele não tinha mais o que comer, não tinha mais onde dormir, precisou trabalhar e de repente ele resolveu pedir ajuda a um fazendeiro que colocou ele para cuidar de porcos. Lembra que é uma história que Jesus contou, uma história para os judeus, sendo ele um judeu. E a Bíblia fala que aquele homem colocou ele numa profissão desonrosa para um judeu: cuidar de porcos. O judeu, ele não come carne de porco. Se você tiver a oportunidade de ir para Israel, em março agora nós vamos lá. Eu fui no McDonald's lá em Israel. O McDonald's em Israel é azul, não é amarelo e vermelho, ele é azul porque não tem carne de porco no McDonald's, não tem bacon no McDonald's em Israel. E ele, simplesmente, enquanto cuidava daqueles animais, desejou comer aquilo que os animais comiam. E ele se lembrou que ele saiu da casa do pai numa correria louca, de curtir, de viver, de desfrutar. Só que na vida não existe prazer sem responsabilidade. Ninguém pode usufruir de prazeres sem que de alguma forma tenha responsabilidade diante desses prazeres. Por exemplo, se você é um cristão e você quer praticar sexo, você precisa antes se casar. Responsabilidade diante de prazeres da vida. E a Bíblia fala que ele parou e caiu, porque ele estava correndo, porque o texto diz que ele caiu em si. É a melhor queda que um homem pode ter, quando o homem cai em si, quando de alguma forma ele olha para trás, quando de alguma maneira ele tem a capacidade, Carlos Otávio, de ser grato, porque a gratidão na nossa vida, ela não acontece quando a gente olha para frente. A gratidão na nossa vida sempre vai acontecer olhando para trás, porque a gratidão tem a ver com aquilo que aconteceu, com aquilo que você recebeu, com aquilo que você tinha e não com aquilo que você vai ter. Porque se você não é grato com aquilo que você teve, você jamais será grato com aquilo que você tem. E ele olhou para trás e ele pensou: os empregados do meu pai não têm isso. Os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que a minha. E ele disse: eu vou voltar, eu vou desacelerar, eu vou reconhecer, eu vou pedir perdão. Ele pregou para ele mesmo. Tem uma mensagem minha na internet que eu digo que a nossa vida não muda quando a gente ouve mensagem dos outros. Cláudio Duarte, David Leonardo, André Fernandes. A sua vida muda quando você prega para você. É quando você decide pregar para você. É quando você bate na mesa e diz: acabou, chega, eu não quero mais. Ele pregou para ele, porque o texto diz que ele disse: tornar-me-ei ao meu pai e direi: pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me tão somente como um dos seus empregados. Ele pregou para ele, ele disse: eu vou voltar.
E ao pregar para ele, ele decidiu fazer o caminho de volta. E fazendo o caminho de volta, ele voltou, o pai recebeu ele. E o pai abraçou ele, eu quero conjecturar, e o pai disse para ele: meu filho, eu já fui jovem igual a você, e eu vivi essa vida de correria, e eu empreendi muitas fugas da vida, mas não vale a pena viver essa vida de correria, porque na vida tudo, diga, tudo passa, queridos. E aí o filho mais velho, que era mais rico do que ele, porque recebeu 66%, ele tinha recebido 33%, gastou tudo. O filho mais velho, o primogênito, era rico, milionário, já tinha recebido, os dois receberam a herança juntos. Quando ele olha na festa, ele vê: que barulho é esse? Aí um dos empregados diz: seu pai deu uma grande festa, porque seu irmão voltou, estava perdido, foi achado, e ele matou um novilho cevado. Aí ele fez cara feia, ficou do lado de fora e falou: não vou entrar. O pai saiu e falou: meu filho, entra. Aí ele falou: olha, eu trabalhei todos esses anos para o Senhor, eu vivo uma vida de correria a vida inteira aqui em casa, de um lado para o outro, obedecendo, renunciando, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Lembrando que ele era, diga, rico. Ele era rico. E ele está reclamando com o pai, que o pai nunca deu a ele nada para que ele pudesse desfrutar com os seus amigos. Mas espera aí, quando o filho mais novo recebeu a herança, ele também recebeu. Ele poderia ter matado animais e ter feito festa com os seus amigos, sim ou não? Por que ele não fez? Porque a vida dele era uma correria. Ele estava envolvido no fazer e não no ser. E a gente não entende que antes de fazer, a gente precisa ser. Tem gente que fala assim para mim: ah, pastor, eu só consigo ficar bem na igreja se eu estiver envolvido fazendo alguma coisa. Você não entendeu o que é o evangelho, porque o evangelho não tem a ver com fazer, o evangelho tem a ver com ser. Porque ninguém pode fazer antes de ser. Deus não trabalha com pressa, Deus trabalha com propósito. Diga, Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. Quem tem pressa somos nós, querido. Nós que vivemos correndo de um lado do outro da vida, querendo encontrar saídas. Tem um livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. C.S. Lewis escreveu esse livro, e são cartas, são conselhos de um diabo para o seu jovem aprendiz, um diabinho, vamos botar assim. E uma das cartas desse livro, do C.S. Lewis, ele recomenda que o seu auxiliar, o diabinho, possa utilizar uma estratégia contra os humanos, que é a estratégia da distração. Ele diz: você precisa distraí-los, eles têm que estar em constante correria, porque enquanto eles estiverem em correria, eles não vão viver o aqui e agora, porque é no presente que se ama, e não no amanhã, no futuro. É no presente que se perdoa, e não no amanhã que ainda não existe. É no presente que se vive, e não no amanhã que ainda não aconteceu. As pessoas que estão numa correria, elas estão como um animalzinho atrás da cenoura, que nunca vai ser alcançada, conjecturando que serão felizes quando concluir a faculdade, quando passarem num concurso público, quando se casarem, quando tiverem a casa própria, ou quando coisas acontecerem na sua vida. Quando na verdade, se a gente perceber, no limite da vida, pouquíssimas coisas fazem sentido. O mundo está em correria, Silas. O mundo está em correria. E eu conheço pessoas que correram a vida inteira. Correram a vida inteira, de um lado para o outro, de lá para cá. E de repente, essas pessoas chegam em algum momento da vida e elas são submetidas a um tratamento médico. Elas vão para o hospital. Elas têm alguma coisa, alguma síncope, algum problema no seu corpo. E a primeira coisa que um médico faz quando você chega num hospital com um problema é tirar a sua classificação, o seu nome. Você não tem mais nome,
Você não tem mais a fazer. É tirado isso de você e colocado em você a classificação de paciente. E paciente faz o quê? Aprende a ter paciência, né, doutor Fabiano? Doutor Fabiano está aqui. E aí as pessoas precisam ter paciência. Uma pessoa que está internada no hospital, tudo que ela quer é ir embora para casa. E o médico fala assim, não, olha só, você está numa correria. E você veio para cá para desacelerar. A pessoa não entende isso. E aí a pessoa é submetida a um tratamento ali, uma intervenção. E aí o médico diz, você precisa ter paciência. Mas quem tem paciência? As pessoas não querem esperar. Se tivesse a velocidade 3 no WhatsApp, todo mundo já usava. Porque a 2 todo mundo já usa. Aí, ó. Você não tem paciência. A pessoa manda um áudio para você de 1 minuto e 20 segundos. Por uma eternidade. Você não consegue ouvir. Você espera num sinal. Você está esperando num sinal. O cara vem do seu lado assim, cara. Você fala assim, cara, olha isso aqui. É uma agitação. Ninguém para, querido. A gente está vivendo acelerado. E aí a gente está num hospital. O médico está precisando que a gente desacelere para o nosso organismo corresponder aos estímulos dados pela medicina, aos remédios colocados por nós, e o nosso corpo não responde. Aí o médico fala assim, você precisa desacelerar. Aí sabe o que o médico faz? A gente vai precisar de um procedimento com você, um coma induzido, para que somente assim, forçadamente, você desacelere. As pessoas, elas não desaceleram. A gente não tem paciência para mais nada. As pessoas sequer, Glautinho, elas ouvem umas às outras. Você já viu 2 pessoas conversando, Cris? 2 pessoas conversando. Enquanto uma está falando, a outra não está ouvindo. Ela está esperando uma pausa de você. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém escuta ninguém. Você está rindo de você mesmo. Ninguém escuta. As pessoas não se escutam. E as pessoas, elas marcam atendimento com a gente, que somos pastores. Sabe por quê? Porque elas querem ser ouvidas. Porque não existe escuta. Eu me lembro que há muitos anos atrás, o pai de Glautinho trabalhava na Secretaria de Saúde. Ele coordenava uma fila de marcação de consulta aqui. Isso tem muitos anos, querido. Tinha uma marcação de consulta no PAN aqui, Cabo Frio aqui, nesse hospital aqui. E aí as pessoas iam para lá de madrugada para marcar atendimento para os seus familiares. Aí eu estava ouvindo a rádio e o rapaz da rádio falou, poxa, mas a gente precisa resolver esse problema. Aí o Paulo de Glautinho falou assim, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, mas a gente fez um estudo sobre essa fila. E a gente identificou que 80% das pessoas que vão para a fila, elas não vão marcar consulta para elas. Elas vão marcar consulta para terceiros. E o real motivo dessas pessoas estarem ali na fila é que na fila elas têm a oportunidade de falar com as outras pessoas. Então elas ficam ali na fila conversando com as outras, porque elas precisam de alguma forma falar. E aí a gente vive correndo de um lado para o outro, querido, numa correria. E aí eu pergunto para você, como foi esse ano de 2025? Será que esse ano foi um ano de correria? Pergunta para quem está do seu lado, como é que foi 2025? Se disser correria, bota a mão na cabeça e expulsa no nome de Jesus. Tem aqueles, Anselmo, que diz assim, estou numa correria, mas estou numa correria boa. Sim ou não? Estou numa correria boa, porque a justificativa de dizer que não tem tempo para nada. A gente percebe que o tempo passa e a gente nunca sabe qual é a próxima senha. Perdemos esse mês que passou o meu saudoso e querido amigo pastor Levi. Mandora está aqui, Caleb está aqui, e eu me lembro perfeitamente da última mensagem que Levi me mandou. Estava em Niterói na sede, e eu estava numa correria. Eu preguei para mim hoje. Eu estava numa correria, minha cabeça a mil, cabeça voando. E aí ele foi, me deu um beijo, eu dei um beijo nele. E ele falou comigo ali, e eu não assimilei muito bem.
E ele me mandou uma mensagem, ele falou assim: meu amigo pastor querido, ele disse assim: eu percebi que você estava com o corpo presente, mas com a cabeça em outro lugar. Aí ele me mandou um vídeo, que é aquele vídeo do pilotão do exército marchando, e aí de repente um dos soldados cai, porque ele está numa correria danada ali, e quando ele cai, um rapaz vai lá ajudar ele, e logo ele entende que ele precisa voltar para a correria, e aí ele volta. Então, você que está numa correria, se você cair e parar, no outro dia vão botar uma outra pessoa no seu lugar. Não, porque eu não posso parar, porque muita gente depende de mim. Quando a sua senha for chamada, isso não vai ser respeitado, querido. E a gente nunca sabe qual é a próxima senha. Eu tenho corrido com o Glautinho, a gente corre, né, Glautinho? Inclusive hoje, o Glautinho chegou em 5º lugar na corrida do shopping, olha aí. Olha a Deus, hein, Glautinho? E a gente corre. E toda vez que a gente corre, 2 vezes por semana, a gente corre 10 km, 16 km. Quando a gente passa na frente do cemitério e a gente está correndo, eu falo para Glautinho, eu grito: qual vai ser o próximo que vai ser tirado da correria? Porque está todo mundo numa correria. Só que a gente não entende que essa vida aqui não é eterna. A eterna é outra vida. E se você não desacelerar a tempo, você vai passar por essa vida aqui sem viver no melhor lugar do mundo. Você sabe qual é o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo é onde tudo acontece. Não é no futuro, ansioso, preocupado. Não é num passado, com culpa por aquilo que deveria ter feito ou não fez. O melhor lugar do mundo é no presente. Por que tem esse nome? No Natal é propício a gente receber, e a gente recebe isso todo dia e não se dá conta de desfrutar desse presente. Como eu tenho recebido o meu presente? Então, essa reflexão de hoje é uma reflexão para que você possa desacelerar. Perdemos aí ontem um vereador de Cabo Frio, que não se sabe ainda a causa exata da sua morte. Uma coisa nós temos: tinha família, tinha sonhos, projetos, mas para ele a vinda findou. Sabe o que vai acontecer? Nessa semana já vão colocar o suplente dele. E a vida continua. Se ele deixou de amar, se ele deixou de perdoar, se ele deixou de fazer aquilo que deveria ter feito, lamentavelmente. Então, eu trago essa reflexão para a sua vida e para a minha vida, porque essa palavra veio para mim primeiro, para que a gente possa, nesse final de ano, entender que nós não temos controle sobre tudo. Eu não tenho controle que dia que a minha senha vai ser chamada. Tomara que eu faça o seu velório, porque aí eu vou morrer depois de você. Mas a gente não sabe. Mas a gente sabe como que a gente pode viver até que esse dia chegue. Se a gente vai viver numa correria, ou se a gente vai amar, se a gente vai honrar, se a gente vai respeitar, Fabiano, se a gente vai viver intensamente cada momento. Eu parei 10 minutos do meu precioso tempo antes de vir para cá, para brincar de gol a gol com meu filho. E eu vou dizer para vocês, valeu a pena. Eu faria de novo outra vez, porque um dia ele vai crescer, e existem coisas que não voltam. Cuidado para na correria da vida, você não sacrificar aquilo que não volta mais. Se coloque de pé, eu quero orar com você, gostaria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra que veio de encontro ao nosso coração, nos despertar a viver uma vida intencional, a sair da correria e entrar no propósito. Porque, como eu disse, o Senhor não tem pressa, o Senhor trabalha com propósito, e que possamos nos adequar ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente pode fazer muita coisa, mas a gente não pode deixar de fazer o principal. Por isso nos ajude, Senhor, a não nos esquecermos do que é principal. E o principal é amar, é respeitar, é honrar, é perdoar, é viver uma vida intencional que vale a pena ser vivida no melhor lugar do mundo, no presente. Não no passado, que não pode voltar atrás, nem no futuro, que ainda não aconteceu, mas nessa dádiva, nesse presente que o Senhor nos deu.
Por isso, nos conserve em Ti, e que nesse mês de dezembro a Tua bondade e as Tuas misericórdias estejam sobre a nossa vida, nos guardando, livrando de todo mal, nos abençoando e de alguma forma fazendo com que possamos entender que se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos de todos os homens os mais miseráveis, porque existe uma vida além dessa que é eterna, e que lá não há dor, nem sofrimento, nem tristeza e nem correria, somente adoração, glorificação ao Teu nome. Nós Te adoramos, Senhor, Te bendizemos e pedimos a Tua bênção sobre esse mês de dezembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer e recebe, levante suas duas mãos acima da cabeça e dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe, vai em paz, valeu!